Guerra. Nós estamos vendo a primeira guerra que envolve a maioria dos países capitalistas da Europa do início do século XX. Nós estamos vendo que isso causou um terror muito grande na Europa. Então, nós estamos em 3 episódios. Olha, a nossa aula parece uma série, né? Nós estamos em 3 episódios dessa grande guerra aí. Nós precisamos entender. Nessa aula, nós buscamos entender o que estava acontecendo na Europa, a vinda dessa disputa imperialista que a Europa estava sofrendo, a disputa étnica de alguns povos que tentavam se afirmar e tentavam se consolidar. E com isso, esse radicalismo que a Europa estava sofrendo, essa guerra pela corrida armamentista, vai levar o mundo a essa grande guerra que vai de 1914 até 1918. Mas vamos fazer a revisão dessa aula? Na tela para vocês, que nós estamos na aula 6.2. O que nós vimos nessa aula 6.2 aí? Nós vimos justamente a Primeira Guerra Mundial, a parte 1 da Primeira Guerra Mundial. E vimos ainda que os antecedentes da guerra, a minoria étnica de tchecos, eslavos, bósnios, sérvios, croatas, romenos, eles lutavam pela independência do país. Então, nós temos uma minoria étnica lutando pela independência do país. A partilha da Ásia e a partilha da África, no final do século XIX, a Alemanha e a Itália haviam ficado de fora no processo do neocolonial. Ou seja, a Alemanha e a Itália estavam totalmente de fora desse processo neocolonial. O assassinato do príncipe austro-húngaro Francisco Ferdinando foi o estopim, ou seja, esse assassinato aqui foi o momento que todos esses problemas que estavam acontecendo na Europa, eles foram extravasados, foi bum, foi que explodiu esse momento, e começou a Grande Guerra. Nós estamos aí, olha aí, ó, a África, se nós olharmos o que foi o imperialismo, ele buscava conquistar não só a África, mas a Ásia também, tá? Aqui só está o mapa da África, mas a Ásia também, ela sofreu essa influência imperialista por holandeses, por britânicos, por franceses, portugueses, todos eles estão tomando um pedaço da África. Então, os italianos, eles entram tardiamente, os espanhóis possuem um pedaço, e os alemães, a Alemanha e a Itália, elas se sentem um pouco descontentes com essa situação, porque eles não vão ficar com parte desse bolo. Nós estamos em um processo imperialista, capitalista, que precisava de matéria-prima. Onde buscar matéria-prima? Nesses países. A França não via a hora de tomar a Alsácia-Lorena da Alemanha. A Alsácia-Lorena, que era uma região que ela tinha perdido lá na Guerra Franco-Prussiana. E eles estavam com sangue nos olhos, sangue de vingança. Essa corrida, começa um processo da corrida armamentista. A Alemanha se aproximou do Império Austro-Húngaro e da Itália, formando em 1879 a Tríplice Aliança. E aí, em 1907, a Rússia, a França e a Inglaterra formaram a Tríplice Entente. Então, de um lado nós temos a Tríplice Aliança e de outro lado nós temos a Tríplice Entente. Aliança, Império Austro-Húngaro, Itália e Alemanha. Tríplice Entente, Rússia, França e Inglaterra. Professor, cadê os Estados Unidos? Calma, que na próxima aula vocês vão ver o momento que os Estados Unidos entram nessa guerra. Então começa um processo de paz armada e uma aceleração industrial bélica por produção de arma. E aí é quando nós vamos ver que sérvios queriam independência e formar a grande Sérvia. Os russos se posicionaram a favor dos sérvios. A Alemanha logo declarou a guerra à Rússia e à França, o que em seguida incluía os demais membros da aliança da Itália e da Inglaterra. Então a Alemanha depois ela vai ser a grande culpada pela guerra. Olha, começa no Império Austro-Húngaro e a Alemanha, ela será a grande culpada. Aqui são os impérios, o Império Alemão, que existia antes da Primeira Guerra Mundial, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, aqui os impérios que depois vão cair com o fim da Primeira Guerra Mundial. A Itália também participava do Império. Mas agora é hora da atividade. Faça atividade que eu já volto
Eu vou ali tomar um café e já volto aqui com vocês, tá bom? Deixa eu ir lá. Espera aí, deixa eu limpar a boca aqui que o meu diretor chamou, disse, vem, volta logo desse café e vamos lá que a gente tem que fazer a correção da atividade. Eu digo, opa, meu diretor, já estou indo lá, porque os alunos já estão esperando para a gente corrigir a atividade. Mas estava batendo um papo ali sobre guerra. Quem é que ganha com a guerra? Comece a analisar sobre isso daí, que na próxima aula eu quero discutir isso com vocês, quero bater um papo com vocês bem bacaninha sobre a guerra. E outra coisa, eu quero lembrar vocês que nós estamos passando, nós passamos para vocês, eu e o professor Lorismar, nós passamos para vocês documentários do YouTube que vocês precisam assistir. Esses documentários são fundamentais para vocês entenderem a guerra, para vocês entenderem o que foi a Primeira Guerra Mundial, os momentos dela, porque além das nossas aulas que a gente tenta explicar isso para vocês, esse visual aí, esse audiovisual com grandes imagens ali, vão ser fundamentais para vocês entenderem esse conflito. Mas bem, vamos à atividade? Vamos lá, que a gente começou, é hora da atividade. E a hora da atividade, ela já começa assim, ó. Qual alternativa baixa apresenta uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial? Seria a influência dos Estados Unidos na política econômica europeia no início do século XX? Será que foi isso o motivo da Primeira Guerra Mundial? Ou o descontentamento da Itália e da Alemanha com a divisão do território da África e da Ásia num processo de neocolonialismo do século XIX? Ou a união política, econômica e militar entre a Alemanha e a Grã-Bretanha? Será que a Inglaterra se aliou à Alemanha? O processo de globalização econômica e a formação da União Europeia no final do século XIX. A União Europeia foi formada no final do século XIX. A política de ocupação do Canal do Panamá. Será que é isso? Teve o Canal do Panamá mesmo. Mas será que foi isso? Essa política de ocupação do Canal do Panamá que causou a guerra na Europa? E aí, aluno? A gente bate na tecla que os países da Europa, eles saíram conquistando e fazendo Por que é chamado neoimperialismo? Porque é um novo império, é uma nova forma de conquistar. Nós tivemos lá no século XV a ocupação de Portugal e Espanha, aqui da América, depois dos ingleses, na América do Norte. E agora nós estamos no neoimperialismo, neocolonialismo. É uma nova forma de se colonizar. Neocolonialismo. Esses países imperialistas, eles tentam colocar sua influência principalmente na África e na Ásia. A América também, só que a América ela vai ficar mais naquela política do Big Stick, do grande porrete, vai ficar mais sob controle dos Estados Unidos. Mas a África e a Ásia, elas ficam basicamente com os países europeus. Então, os países europeus que estão vindo do sistema capitalista da Revolução Industrial, eles estão se sentindo ali naquele momento autopoderosos, eles estão com países onde tem matéria-prima suficiente para eles produzirem. Itália e Alemanha se unificam tardiamente. Se forma uma nação, um Estado nacional dentro daquela estrutura muito tardiamente. E ele se sente prejudicado. Por isso que a resposta, olhem na tela, é justamente a letra... A letra B. Olha aí, ó. O descontentamento da Itália e da Alemanha com a divisão do território da África e da Ásia no processo de neocolonialismo. Vamos lá. Qual foi o estopim, o fato que deu início da Primeira Guerra Mundial? Eu quero sempre lembrar vocês que estopim dentro de um canhão. Tem um canhão lá, apontado o canhão. Tá. Aí apontado o canhão aqui. Aí aqui em cima do canhão tem um estopim. Que vai
bala para tudo quanto é lado, acende esse estopim e nós temos aí as coisas sendo destruídas. Mais ou menos é isso daqui que nós temos na Primeira Guerra Mundial. Nós temos esse estopim que deu início. Que a bala do canhão já estava lá, o canhão já estava formado, o alvo já estava definido. Precisava desse estopim para explodir. O que foi o estopim? A invasão da Polônia pelo exército alemão? Foi a formação do bloco militar composto por Alemanha, Itália e França? Foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro? Foi a disputa por território no continente americano, principalmente entre a Alemanha e a Itália? Ou foi a Alemanha ter criado o nazismo e a Itália ter criado o fascismo? Qual foi o estopim da Primeira Guerra Mundial? Lembrando aí, que existem assuntos tratados aí nessa questão que não tem nada a ver com a Primeira Guerra Mundial. Vai ter a ver com a Segunda Guerra Mundial. Como o nazifascismo, o nazismo e o fascismo criado na Alemanha e na Itália. Vão ser motivos para a Segunda Guerra Mundial, não estão dentro da Primeira Guerra Mundial. A invasão da Polônia também pelos alemães estão relacionados mais à Segunda Guerra Mundial. A formação de blocos entre Alemanha, Itália e França. Espera aí, Alemanha, Itália... A França não entrou em nenhum bloco com a Alemanha, ao lado da Alemanha. Até porque a França, ela tinha, depois da Guerra Franco-Prussiana, ela tinha raiva da Alemanha. Ódio! Não tem aquele negócio? Ódio! Da Alemanha lá. E o assassinato de Francisco Ferdinando, aí sim é o estopim. Já estava um clima tenso. Sabe aquele negócio de quando a gente era menino, alguém desenhava no chão, isso daqui é tua mãe e essa daqui é tua. Quem for mais macho, pisa na mãe do outro. Rapaz, se o colega fosse lá e pisasse na sua mãe, aquilo era o estopim para uma confusão terrível. E tinha gente que gostava da corda para a meninada brigar. E era o estopim aqui dali. E o estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. Questão correta, letra C. Letra C. Vamos para o próximo. Qual alternativa apresenta a composição correta dos blocos militares formados antes da Primeira Guerra Mundial? Pessoal, aí que eu quero que vocês prestem atenção. Tá? Prestem bastante atenção. Vamos lá. Vamos ler um por um. A Tríplice Aliança seria Espanha... Faltou até uma vírgula aqui, ó. Itália e Alemanha. E a tríplice entende Estados Unidos, França e Japão. Eu quero lembrar vocês, já que a gente vai estar discutindo aqui essa questão, os Estados Unidos não entram nesse momento da guerra. Os Estados Unidos ele vai entrar quase no final da guerra, da Primeira Guerra Mundial. É por isso que ele se torna uma grande potência, porque ele não teve seu território destruído. Então, os Estados Unidos não entram em nenhuma aliança com os países europeus. Vamos lá, Tríplice Aliança. Rússia, Alemanha e Itália. A Rússia, ela não entra ao lado da Alemanha, na Tríplice Aliança. Ela entra dentro da Tríplice Entente. E a Alemanha não faz parte da Entente. Nem o Japão entra nesse contexto. Vamos deixar o Japão de fora, que nós vamos discutir Japão só na Segunda Guerra Mundial. Tríplice Aliança, França, Alemanha e Rússia. Opa, aí já começou a parecer interessante. Mas, mais uma vez eu falo para vocês, Alemanha e França não vão estar nem na Primeira Guerra Mundial, nem na Segunda Guerra Mundial, lado a lado, tá bom? Tríplice Entente, Portugal, França e Estados Unidos. Tiramos Portugal e tiramos os Estados Unidos. Vamos lá, Tríplice Aliança, Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. E Tríplice Entende, Rússia, Reino Unido e França. Opa, aí ficou interessante. Porque a Itália, ela faz parte da Tríplice Aliança. Só que em 1915, a Itália, 15, a Itália muda de lugar. Tá? Tríplice Aliança, Itália, Império Austro-Húngaro e França,
E tríplice entende Rússia, Estados Unidos e Brasil. Brasil, pelo amor de Deus, o Brasil não entra em aliança, nesse momento, em bloco econômico de aliança nenhum, não. Então, a resposta correta daí ficou bem fácil, que é a letra D. Tríplice aliança, a Itália, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Tríplice é 3, né? Tríplice entende Rússia, Reino Unido e França. Lembrando porque a Itália e a Alemanha estavam descontentes. E o Império Austro-Húngaro teve o seu príncipe Francisco Ferdinando depois assassinado. Então, eles estão juntos. A Alemanha vai se doer pelo Império Austro-Húngaro, vai declarar guerra à Rússia, vai declarar guerra à Inglaterra. E a Itália vai entrar nesse bolo aí, na guerra. Do outro lado, nós temos a Rússia, nós temos o Reino Unido e nós temos a França, que tentavam se proteger e eram grandes países de conquistas imperialistas. Vamos para a hora do Enem? Vamos para a nossa última? Agora vamos para a hora do Enem. Olha, essa questão do Enem de 2009, ela é bem comprida. A Grande Guerra de 1914 foi uma consequência da remobilização contemporânea dos antigos regimes da Europa. Remobilização, tá? Desses antigos regimes da Europa. Embora perdendo terreno para as forças do capitalismo industrial, as forças da antiga ordem ainda estavam suficientemente dispostas e poderosas para resistir e retardar o curso da história, se necessário, recorrer à violência. A Grande Guerra foi antes a expressão da decadência e queda da antiga ordem, lutando para prolongar sua vida, que por explosivo crescimento do capitalismo industrial, resolvido a impor a sua primazia. Por toda a Europa, a partir de 1917, as pressões de uma guerra prolongada, afinal, abalaram e romperam os alicerces da velha ordem entrincheirada que haviam sido sua incubadora. Mesmo assim, à exceção da Rússia, onde se desmoronou antigo regime mais obstinado e tradicional, após 1918 e 1919, as forças da permanência se recobraram o suficiente para agravar a crise geral na Europa, promovendo fascismo e contribuindo para a retomada da guerra total em 1939. Pessoal, a força da tradição, a persistência do antigo regime. Olha a Mayer escreve esse texto, de acordo com o texto, é correto afirmar que a Primeira Guerra Mundial teria sido o resultado de conflitos entre forças da antiga ordem feudal e as das ordens dos socialistas, especialmente depois do triunfo da Revolução Russa. Tira-se a ordem feudal daqui, tá? Resultou no confronto entre as forças de permanência e as forças de mudança, isto é, dos escravismo decadente do capitalismo em ascensão? Nada a ver. Foi consequência do triunfo da indústria sobre a manufatura, o que provocou uma concorrência em nível mundial, levando ao choque as potências capitalistas e imperialistas? Opa, pode ser daí. Foi produto de um momento histórico específico em que as mudanças se processaram mais lentamente do que fazem crer os historiadores que tratam a guerra como resultado do imperialismo? Ou agendrou o nazifascismo, pois a burguesia europeia, tendo apoiado os comunistas russos, criaram um terreno propício ao surgimento de uma expansão de regime totalitário no final do século. Não, não foi no final do século, foi início do século XX. Entenda comigo aqui. Porque essa questão aí, ela está complexa. O antigo regime, ele tenta se consolidar e o capitalismo crescendo. Há um conflito de interesse. Então, por isso que a questão correta daí é a letra na tela para vocês. É a letra D. Produto do movimento histórico específico que as mudanças se processavam mais lentamente, que fazem crer os historiadores que tratam a guerra como resultado do imperialismo. Então, não foi só o imperialismo que causou a guerra. Vem cá comigo.
teve outros fatores. Mas a gente discute melhor isso na próxima aula, que nós vamos continuar. E vocês estão com material complementar aí para a próxima aula aí, ó. Olha aí esse material complementar na tela aí, rapidinho para vocês, ó, para a próxima aula. Então, espero vocês lá, na próxima aula. Até lá, meu querido aluno, porque nós vamos continuar essa viagem pela história. E essa viagem tem você como passageiro. Vamos lá?